Olá, eu sou a Luana Pimentel e tô mais um dia aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje eu vim trazer uma reflexão que muitas vezes a gente quer viver o extraordinário, né? A gente quer experimentar algo grande, a gente quer viver um grande chamado de Deus, mas a gente não compreende os processos de Deus na nossa vida. Então, como Noé foi chamado, né, para construir a arca, ele foi chamado e ele obedeceu. E se você parar pra pensar, Noé entrou pra história, ele foi separado por Deus e construiu algo que teve um antes e depois, né, do dilúvio. Então ele foi escolhido, ele foi separado para algo muito grande, né? Então o nome dele é falado depois de milênios, ele é lembrado e ele construiu uma grande obra porque ele se permitiu ser direcionado por Deus. Só que para pra pensar uma coisa. Noé foi chamado e Deus falou que haveria um dilúvio e que ele precisaria construir uma arca, deu as medidas da arca e tal. E que salvaria a família dele e tudo mais. Para pra pensar. Aí Deus falou pra ele, no outro dia, lá vai ele lá, construir a tal arca que demorou muito tempo pra ficar pronta. Então, você para pra pensar. Ele todos os dias, acordando, levantando, indo pegar madeira, e cortar madeira. E vai lá ele. Prego, madeira, martelo. Prego, madeira, martelo. Todos os dias. Dorme e acorda. Prego, madeira e martelo. Prego, madeira e martelo. Dorme e acorda. E esse ciclo vai se repetindo por muito tempo. E um dia, depois de um processo ao qual Deus foi trabalhando ele durante toda a construção da arca, realmente a arca ficou pronta, realmente aconteceu o dilúvio, realmente a família dele foi salva. E hoje o nome dele é falado em muitos lugares, por todo o mundo. Então, ele construiu algo grandioso, né? Agora, o que a gente quer na nossa vida? A gente quer ter a fama que construímos a arca, brilhar e viver o extraordinário, né? Muitas das vezes trazendo para o nosso cenário, a gente quer muita prosperidade, a gente quer um casamento onde o marido ama, onde tudo é perfeito, onde no trabalho tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, e você pede para Deus, Deus me abençoa, Deus me prospera, prospera minha família. Aí o que Deus fala para você? Claro, filha. Oh, pois não. Toma aqui, ó, prego, madeira e martelo. Agora vamos lá? Primeiro dia, vamos começar a não reclamar. Vamos começar a servir o marido, a tratar o filho com amor. Vamos lá, vamos começar a ser luz no trabalho, entregar mais do que necessário no trabalho. Vamos lá, vamos começar a cuidar da tua saúde. Vamos lá, acordar, vamos pra academia. Vamos lá, dizer não para todos os vícios e anestesias desse mundo. Vamos tirar Netflix, vamos tirar filmes que não te agregam, séries que não te agregam, vamos tirar comidas tóxicas, né? Vamos parar com açúcar, comidas inflamatórias, vamos aceitar estar certo e não comprar briga dentro de casa. Por quê? Para evitar guerras. Vamos aceitar não comprar brigas no trabalho, não se envolver em maledicência, fofoca. Vamos lá, vamos ser positiva todos os dias, vamos lá, não reclame de nada, de nenhuma dificuldade. Então, quando a gente pede para viver o extraordinário, a gente precisa entender que o extraordinário, ele mora no ordinário, que é bem feito todos os dias, né? Então, a gente muitas vezes deseja o extraordinário, mas a gente não quer saber do prego, da madeira e do martelo todos os dias, porque cansa. Ah, não, mas, nossa, meu Deus, todos os dias. E a gente não tem noção do preço do extraordinário, né? Então, o convite que eu tenho hoje é pra gente refletir. Deus tá tentando fazer o extraordinário na nossa vida, mas a gente quer receber a palavra e ver a arca pronta. Porque se imagina, não é, gente? Os vizinhos tirando sarro dele, que é maluco, construindo uma arca, que chuva, nossa, lunático, coitado. Sendo zombado, sendo descredenciado,
sabe? Então você imagina, você tem que todo dia acordar, tem um super trabalho, porque você imagina a dificuldade de construir essa arca aí que Deus pediu pra ele. Meu Deus. E ele suportar tudo isso. E permanecer durante anos e anos nessa caminhada. Então, Deus, ele nos busca no simples, nas mudanças do comportamento simples, de cada palavra que profere da nossa boca, do comportamento que a gente tem dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Então, enquanto a gente ficar sonhando com o extraordinário e não se submeter ao ordinário de Deus, que é o que tá na palavra, ele te dá o passo a passo do extraordinário, tá aqui. Só que tem que fazer. E quando você para pra refletir isso, a gente vê que a gente tem a vida que a gente merece, sabe? Então, muitas coisas que a gente passa é colheita de plantios ruins que a gente fez lá atrás. E se tem coisas boas, são uma colheita de coisas boas que a gente plantou lá atrás. Então, ao acordar, ao invés de eu reclamar, eu já tenho que começar o meu dia agradecendo, porque tem muita gente que acorda, ai, mais um dia, ai, tem um monte de coisa pra resolver hoje, tem um problema tal, a reunião tal, e a gente vai indo lá, e tem as coisas das crianças, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E assim, a gente precisa se exercitar, tá? Então a gente tem um Adão caído, então a gente tem a tendência a reclamar, a murmurar, e Deus quer muito que a gente viva o extraordinário, só que a gente precisa fazer o ordinário. Então desde a hora que a gente levanta, ai, não tô a fim de agradecer, agradece, abre a tua boca. Agradece a ele. Agradece, Deus, que bom. Nossa, eu tenho as minhas pernas, eu tenho as minhas mãos, eu tenho saúde, eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Eu sei de onde você me tirou. Louvado seja o vosso Deus, o vosso nome. Mesmo que você não esteja com vontade, você não esteja com vontade, faça, sabe? Porque a vida, ela não é sobre a gente se deixar levar pelos nossos sentimentos. A gente tem que adquirir ali um comportamento, um pensamento, que naturalmente os nossos sentimentos também vão sendo mudados. Então, se a gente não agradecer pelo que a gente tem, a gente não for grato, Deus não vai colocar a gente em algo maior. Porque Deus só permite que a gente rompa ao próximo nível se a gente souber desfrutar do nível que a gente tá. Então, se eu só reclamo do nível que eu estou, pode ter certeza que ali eu ainda vou permanecer por muito tempo. Ou eu aprendo a lição, ou eu vou permanecer ali. Então, a gente precisa trabalhar todos os dias com uma mente voltada para a palavra. Porque nós, naturalmente, temos a tendência a reclamar, a murmurar. E tudo isso nos afasta do extraordinário. Entende? Porque é ordinário. Aí você quer que uma super coisa aconteça, não vai acontecer. Deus quer estar te testando ali. É com a tua família, no emprego que você tá. Você tá sendo luz no emprego onde você tá, na tua família. Porque é fácil ser luz quando ao seu lado todo mundo é luz, né? Difícil é ser luz quando há escuridão, né? Então você brilha sozinho. Então é mais difícil. E Deus, ele vai trabalhando no processo. Será que o emprego que eu tô reclamando, será que Deus não quer me ensinar algo ali? E será que eu tô relutando por isso? Então, a cada área da nossa vida, a gente tem que parar, refletir se eu tô fazendo o ordinário certinho pra viver o extraordinário. Então, tem as áreas da tua saúde, que é a tua espiritualidade, a tua saúde, a tua família e o teu trabalho, né? Então, você tá priorizando, você tem 24 horas, como todo mundo só tem 24 horas. Mas você tá priorizando quanto tempo pra desenvolver tua espiritualidade, pra aprender a palavra de Deus? Quanto tempo você tá dedicando pra você ter uma saúde melhor? Quanto tempo você tá dedicando pra ter tempo de qualidade com sua família? Ou você, na primeira oportunidade, você só quer relaxar e assistir Netflix, ignora seus filhos, e só vai lá buscar dopamina barata, porque rede social, Netflix, isso é dopamina barata, comidas inflamatórias, isso é só pra anestesiar o corpo do buraco da alma que a gente tá, sabe? Então, cada área da sua vida você tem que parar e analisar se você tá fazendo o ordinário certinho, porque senão a gente nunca vai acessar o extraordinário de Deus. Então, é em cada comportamento, é em cada atitude, na tua família o que você tá fazendo, no teu emprego o que você tá fazendo, se você pode melhorar. Então, não existe. Deus, ele te chama, mas ele não vai pegar e te entregar a arca. Ele quer que você construa essa arca. E quanto mais a gente demora a entender, mais a gente fica como o povo que foi liberto do Egito, né? Ficar dando roda na mesma montanha.
Então a gente vai ficar ali, ó, dando roda, dando roda, dando roda, e falar, ai, Deus, nada acontece comigo, eu vou ver minha vida só me anestesiando, e, ai, fazer o quê, né? O fulano consegue porque o fulano tem isso, sabe? Enquanto a gente não parar e olhar que eu tenho mais coisas positivas pra agradecer a Deus do que coisas negativas pra reclamar, Deus não vai sair promovendo a gente assim. Ele vai tratar a gente, as nossas crenças, nossos comportamentos. Então, a mensagem que eu queria deixar hoje é essa, né? Pra você parar, analisa cada área da tua vida. O que que você tá fazendo no ordinário pra você viver uma vida extraordinária. E, e se você tá trabalhando certinho o prego, a madeira e o martelo que Deus te entregou. Ou se você tá de saco cheio de fazer isso todo dia e acaba não buscando, acaba deixando de lado e acaba buscando só anestesias do mundo pra poder só passar mais aquele dia, né? Então eu te convido a essa reflexão com muito amor, né? É um processo que Deus me colocou também, então todo dia pra mim também é o martelo, é a madeira e o prego, todos os dias. Quem somos nós sem a presença do Espírito Santo, né? Então essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês hoje, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, até a próxima.